Minha palavra de cumprimento a todos. Nesta oportunidade nós desejamos compartilhar um texto da palavra de Deus para nossa meditação e que sirva também de alimento para nossa alma. Na verdade, esta é uma palavra muito familiar, uma palavra bem direcionada à família, onde nós vamos, dentro da palavra de Deus, nos alimentar e buscar estratégias para que possa ter a nossa família coberta pelo sangue do Cordeiro, coberta pelo poder de Deus, e que diante das situações indesejadas possamos sair ilesos. Eu quero compartilhar com você um texto, ele está no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 1 do livro de Êxodo, a partir do verso 15, o escritor de Êxodo diz o seguinte: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, também tementem a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que ele chegue à parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixem viver. Que o Senhor Deus ele possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Estamos querendo aqui analisar a seguinte colocação: quando uma pessoa tem algum tipo de problema, alguma situação indesejada, um sofrimento, alguém olha assim e logo traz uma leitura. Diz assim: olha, que foi que fulano fez que está passando por essa prova ou por esta provação? E nem sempre esta premissa ela é correta, porque não necessariamente precisa-se fazer alguma coisa para que a pessoa esteja passando uma provação, uma situação de dano. Nem sempre. Por exemplo, no livro de João, no capítulo 9, Jesus conta uma história. Na verdade, os discípulos do Senhor Jesus chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, esse homem que nasceu cego e está aqui, quem foi que pecou? Foi ele? Ou quem pecou foram seus pais? Ora, Jesus então, com toda a sabedoria, explicou para eles
que não tinham, que não era o homem que tinha pecado, nem muito menos os seus pais. Então, qual era o motivo para que aquele homem tivesse nascido cego? E certamente Jesus explicou para eles que a grande questão não era nem dele, nem dos pais. A grande questão era para que se manifestasse as obras de Deus, a glória de Deus. Então, diante desse texto que nós estamos aqui olhando agora, estudando junto, eu queria poder dizer para você que esta situação, qual era o motivo que tinha para aquelas crianças já nascerem debaixo de uma sentença de morte? Qual era o motivo para que o rei já dissesse assim: olha, todo menino que nascer seja então morto. Se for menina, deixa viver. Não tinha um motivo, não tinha uma razão. Não tinha motivo para que se agisse daquela forma. Mas estava ali aquela situação colocada para que se matasse os meninos antes mesmo de que eles tivessem desenvolvido a vida. O que é que nós podemos interpretar aqui nessa situação? Antes de avançar no texto, eu queria lhe mostrar 3 situações consideradas crimes que são praticados contra a criança. A primeira delas é o infanticídio. E o que é infanticídio? Infanticídio é quando a própria mãe, após o parto, sob o estado puerperal, ela tira a vida do filho. É uma questão de um estado psíquico. Foi muito abalada durante a gravidez, sofreu muito, e quando o filhinho nasce, o bebê nasce, ela está com o seu estado emocional, psicológico abalado, e às vezes tem esse sentimento, e algumas cometem esse crime, chamado infanticídio. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Não que tivesse tido esse sentimento, mas que já ouviu, já leu ou já tomou conhecimento de situações dessa natureza. E sabe que isso existe. Mas existe também um outro tipo de crime contra a criança. Esse é o mais corriqueiro. É mais visto em diversas situações. E na verdade existem realmente diversas situações, que é a questão do aborto. Existem 4 tipos de aborto. O primeiro deles é o aborto que ele é provocado pela gestante, ou então ela concede, ela permite que, com seu consentimento, que outras pessoas ajudem a que ela passe por aquele processo abortivo. A segunda situação é o aborto de terceiro. O aborto de terceiro não goza da anuência da gestante, mas o terceiro utiliza meios e recursos para que haja a perda da criança. O terceiro item é o aborto provocado pelo médico. O aborto provocado pelo médico, ele é legal, porque normalmente, quando existe uma situação dessa natureza, o médico entra para salvar a vida da gestante. É alguma situação de complicação, da impossibilidade de salvar as 2 vidas. Então o médico salva a vida da mãe. Aí, esse aborto, ele é legal e permitido. O quarto e último que eu quero lhe falar é o aborto fruto de estupro. Esse aborto, ele é um aborto permitido por lei, porque normalmente quando se trata fruto de estupro,
a mãe não é obrigada a ter aquele filho que vai trazer lembranças amargas, doloridas. Então, a lei permite que esta situação pode ser abortada. Mas você já observou que dentre todos esses itens que eu mencionei, o aborto é cometido com consentimento da gestante, o aborto de terceiros, o aborto praticado por médico e o aborto fruto do estupro. Diante desse quadro que eu estou lhe mostrando, o texto mostra que o rei do Egito, manda que as parteiras matassem os meninos. Bem diferente das duas situações que eu lhe falei. Lhe falei do infanticídio, que é o crime cometido pela própria mãe. Agora lhe falei de aborto, que é quando o menino ou a criança ainda não nasceu. Mas agora eu quero lhe falar de homicídio. Ou seja, o filhinho já nasceu, o bebê já nasceu. E uma vez nascido, o rei ordenou que se matassem os meninos. Mas tem que existir uma razão, o porquê matar os meninos. Por que isso? Dois motivos específicos que eu quero lhe falar. Primeiro motivo, que com o crescimento do povo hebreu, o que é que acontecia? Trazia uma espécie de ameaça contra os governantes, contra Faraó, contra aqueles que estavam no poder. No entanto, na verdade, não era uma ameaça ao título de Faraó, porque aquilo, o trono ninguém tomava, porque era seguido de sucessão. Porém, com o crescimento dos hebreus, eles poderiam se fortalecer, assim diz a Bíblia, haveria um fortalecimento e eles poderiam lutar, se juntar aos inimigos, para combater o reinado de Faraó. E o outro motivo é muito simples. O povo estava crescendo muito, estava se espalhando, se multiplicando, e isso se aglutinava força. Em outras palavras, era uma espécie de conquista de território. Dessa forma, é melhor matar os meninos, os homens. Os meninos, aqueles que hoje são meninos, amanhã serão homens. Então é melhor que eles não estejam aqui. Meus irmãos, se você já observou bem, mas tem uma destra aqui. Os meninos deveriam ser mortos, as crianças do sexo masculino, porém, e as meninas? Estas? Não, estas podem deixar viver. Por que seria então que havia essa tolerância que os meninos deviam morrer e as meninas viverem? Sabe por quê? Porque as meninas, elas estariam no harém. O harém era uma casa de acolhimento para as mulheres dos lugares nobres, dos príncipes, dos reis, dos faraós. Então tinha um recanto das mulheres. Aquele lugar onde elas estivessem ali, aquela habitação de mulheres, quando os faraós quisessem uma daquelas mulheres, mandava buscar para possuir sexualmente. Esse é um item. E o outro item? Mão de obra barata. Estaria ali diante de mulheres que estariam prestando serviço na casa grande, estaria prestando serviço no palácio, estaria prestando serviço nas pirâmides, nos lugares onde estavam ali os príncipes, os reis,
os faraós. Era dessa forma, então, que estava acontecendo ali. E, como nós já observamos no nosso texto e nessas amostras que eu estou mostrando para você, falando para você, observamos alguns detalhes que merecem todo o nosso carinho e todo o nosso respeito por este entendimento. É que Deus sempre vai estar do lado dos inocentes. Deus conhece todas as situações. E ele viu que não tinha motivo para aquelas crianças serem mortas sem ter sentido nenhum. O que foi então que o Senhor fez? Ele mostra a sua força. Deus mostra a sua força, conforme está escrito no livro de Salmos, número 8, que da boca dos pequenos o Senhor suscita o perfeito louvor. Então as crianças são protegidas de Deus. Deus enviou meios, recursos. Quando Jesus estava com as crianças, que elas vieram para falar com ele, aí os discípulos tentaram impedir. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Deus, Jesus, pessoas dos corações generosos, sempre têm o entendimento de cuidar e de proteger as crianças. Foi isso que nós encontramos aqui nesse texto. Ainda que houvesse um decreto real para que as crianças do sexo masculino fossem mortas, Deus poupou. Deus mandou meios e recursos para proteger os inocentes. Meus irmãos, isso eu quero trazer para o momento que nós estamos vivendo, que de alguma maneira aquelas pessoas que estão em sua casa, os seus filhos, o Senhor vai estar com as suas mãos estendidas para proteger a sua casa, para proteger os inocentes, para proteger os seus filhos. A bênção e a graça de Deus vai estar disponibilizada para nos socorrer e nos proteger. Mas eu lhe disse que queria mostrar 3 itens que merecem a nossa apreciação. O primeiro item é a força de Deus. O segundo item é a proteção das parteiras. Mas que coisa interessante, havia um decreto real, para que se matasse as crianças do sexo masculino. As parteiras iam para lá, Sifrá e Puá. E quando elas chegavam lá, elas cuidavam dos meninos, mas não matavam os meninos. Do mesmo jeito que ela cuidava das mulheres, ela cuidava dos meninos, ou das crianças do sexo masculino. E o rei disse: olha, alguma coisa está errada. Eu determinei que se matasse os meninos. E por que os meninos estão aí? Por que eu estou vendo menino vivo? Com a idade pequena? Tempo curto? Mandou chamar Sifrá e Puá, para que elas fossem à presença do rei. E ao chegar lá, perguntaram a elas, por que os meninos estão vivos? Eu não disse que era para matar os meninos? Aí, olha só o que elas disseram. Ah, meu senhor, as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas. E antes que ele chegue à parteira, já deram à luz a seus filhos. Ou seja, os meninos já nasceram. Os meninos já nasceram. Eu não posso mais cometer um ato desse. Porque isso não é mais um aborto. Isso agora é um homicídio. É um crime. E eu não posso fazer isso. Bom, diante dessa argumentação, o rei então entendeu que não podia mais matar os meninos dessa forma.
Então baixou um outro decreto que os meninos fossem lançados no Rio Nilo. Não foi de um jeito. Ora, não podemos esquecer que Deus tinha estado com as parteiras para dar livramento. Em outras palavras, ou nos dias atuais, Deus sempre vai enviar pessoas, ainda que tenham se planejado o mal contra a sua casa, o mal contra você, o mal contra os seus filhos, Deus vai mandar pessoas da estirpe, da naipe, da linha de Cifrá e Puá. Mulheres santas abençoadas que apareceram para dar livramento àquelas crianças. Nos dias de hoje, Deus vai enviar pessoas para nos abençoar. O nosso Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Alguma situação que venha parecendo dano, e até foi feito com o propósito de dano, mas Deus vai mandar pessoas abençoadas para nos ajudar a trazer livramento. E no terceiro item, esse para mim é o mais rico. Tem a proteção de Deus, mas Deus é soberano, é altíssimo, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus é tudo em todos. O número 2, a proteção das parteiras, daquelas mulheres que atuavam como se fossem médicas, fazia com que, através das mãos delas, as crianças chegassem ao mundo, ao universo. Mas o terceiro item, meus irmãos, é onde está a riqueza e a profundidade desse texto, que é a proteção das mães. As mães aqui traz algo muito específico e de uma forma assim muito especial, de uma forma especial, a mãe de Moisés, Joquebede, uma mulher que merece muito nosso respeito pela maneira habilidosa com que ela desempenhou as suas atividades para proteger o seu filho. Moisés nasceu, foi protegido por Cifrá e Puá, as parteiras, mas tinha um outro decreto, o decreto de mandar lançar as crianças no Rio Nilo. E já faziam 3 meses que Joquebede estava com Moisés dentro de casa, escondido, guardado, protegendo o seu filho, e disse: eu não posso lançar meu filho assim. Foi o que ela fez, usou de um espírito de revelação. Joquebede foi extremamente sábia. Ela pegou, fez o cestinho de junco, betumou, colocou Moisés dentro, e aí ela colocou o menino às margens do rio, à beira do rio. Isso significa dizer sabedoria, porque se ela fosse uma pessoa precipitada, olha, eu vou despedir do meu filho, botava para chorar, criava aquela situação toda e botava o menino de qualquer maneira. Não, ela foi estratégica. O rei disse que era para lançar no rio, mas não disse que não podia botar no cesto. Ela botou no cesto. Ela colocou no cesto, de maneira que o menino ficou vivo e protegido, colocou a sua filha, a irmã de Moisés, para olhar o que é que iria acontecer. Em um belo momento, quando a filha de Faraó foi se banhar, naquela hora, houve então o entendimento que ela viu e disse: o que é aquilo que está no rio? A menina foi lá e disse: a senhora quer que eu vá ver? É um menino. Cria para mim. Aí ela disse: olha, a senhora quer que eu providencie
uma mulher hebreia para que possa cuidar do menino? Quero sim. Aí mandou chamar Joquebede. Joquebede chegou e disse: olha, a filha de Faraó disse: você vai cuidar do menino e eu ainda vou lhe pagar. Cria e eu lhe pago. Meus irmãos, nem precisava pagamento. Bastava ela estar perto de Moisés, ou saber que Moisés sobreviveu, que Moisés recebeu a bênção da vida, do bem maior. Então ali ela ficou feliz, ela cuidou do seu filho, ainda foi assalariada. Sabe por quê? Por causa do espírito de sabedoria que foi usado por aquela mulher mãe chamada Joquebede. Quer ver uma outra situação que Joquebede deu show de bola? Foi a estratégia. Ela foi extremamente estratégica. Ela conseguiu proteger Moisés durante 90 dias, 3 meses, ali com o seu filho, aguardando uma oportunidade. Quando é o momento, eu vou estar aqui. Só na última instância é que eu não vou poder ficar com meu filho. Mas enquanto eu puder ficar, eu vou estar com uma atitude sábia, uma mulher estratégica. Eu quero lhe dizer que você, mãe, seja essa mulher estratégica nesses momentos difíceis. Você, pai e mãe que amam seus filhos, protegem. Procura guardá-los, preservá-los, independente de idade. O que eu estou lhe dizendo aqui independe de idade. Filhos maiores, filhos menores, filhos na tenra idade, mas que depende da proteção dos seus pais, da proteção do pai, da proteção da mãe. Cuide dos seus filhos. Peçam o espírito de sabedoria a Deus. Sejam estratégicos no sentido de guardar e proteger os seus filhos. E eu diria assim, por fim, o último item que eu quero mencionar aqui para você, sob a proteção da mãe. Primeiro, ela recebeu o espírito de sabedoria. Segundo, ela foi estratégica. E terceiro, esperança e paciência. Meus irmãos, qualquer pessoa entenderia que o seu filho estava no fim, tinha que jogar o menino no rio Nilo. Mas ela tinha esperança de que dias melhores viriam para Moisés. E ela teve paciência de aguardar esses dias chegarem. E como foi que isso aconteceu? Da forma que eu terminei de lhe contar. A filha de Faraó tomou o menino para criar como se fosse o seu filho, e a própria Joquebede cuidou dele. Olha que algo extraordinário. Talvez nesses dias tão difíceis de coronavírus, nesta situação do Covid-19, tempo de crise, o seu filho está na idade de trabalhar e você olha para um lado, olha para o outro, as informações não são tão agradáveis e não são mesmo, mas eu quero lhe dizer que é tempo de ter esperança. Esperança que esta situação não vai permanecer, ela vai passar. Esperança e paciência. Talvez o cenário que mais se descortina trazendo dificuldades, nesta hora mantenha a calma, porque Deus vai entrar neste negócio e vai mudar esta situação. O seu filho será protegido do Senhor, porta de emprego vai se abrir, aqueles que são pequenos terão a mão de Deus oferecendo livramento, a graça do Senhor vai estar à sua e à nossa disposição para proteger a nossa casa e para proteger os nossos filhos. Mas tem um detalhe, esse detalhe, ele me chamou muita atenção,
E foi o motivo pelo qual me trouxe estímulo para que eu trouxesse essa palavra nessa noite para as pessoas que estiverem sendo alcançadas agora e posteriormente. Sabe qual é o detalhe? Moisés, durante 90 dias, foi protegido por Joquebede. Depois Moisés se tornou um grande estadista. Morou dentro da casa de Faraó. Foi o libertador do povo de Israel. O que é que isto significa? Significa dizer que nesse momento difícil, você, mãe, independente da idade do seu filho, ele pode ser grande ou pode ser pequeno, pode ser jovem ou pode ser adolescente, e pode ter, nesses últimos dias, filhos de anos, filhos de meses, mas principalmente as mães que durante 90 dias, os últimos 90 dias, tiveram filhos. Você, mãe, tem a unção de Joquebede, a unção do espírito de sabedoria. Você, mãe, é estratégica para estar protegendo e cuidando do seu filho, da sua filha. Você, mãe, não perca a esperança e nem a paciência. Pelo contrário, saiba de que depois que você passar por esta situação tão difícil, você já está com o perfil estabelecido por Deus para que a sua casa, seu filho, sua filha, a sua criança, ela já é uma vencedora. Ter chegado em um período tão difícil, pandêmico, nesse universo, mas o Senhor tem lhe dado vitória. Pai, parabéns porque você tem cuidado da sua casa. Mãe, sobre você eu ministro nessa noite a unção de Joquebede. Que você seja mãe com espírito de sabedoria. Seja uma mãe estratégica e, acima de tudo, com esperança de dias melhores e de dias mais abençoados, mas mantendo a sua paciência, sabendo de que o Senhor, Ele, o Senhor, tem o controle de tudo. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, abençoe a sua vida de uma maneira geral, independente da sua idade. Nós observamos que nesta palavra, ela cabe orientação para os pais, para pessoas que aparecem na vida para ajudar, para auxiliar, para trazer bênção. Ainda que façam mal, o Senhor transforma a maldição em bênção. E aparece também mães zelosas, ou pais zelosos, pais que cuidam dos seus filhos como Jairo, mães que cuidam dos seus filhos como Joquebede, e que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, ela cubra a sua vida, cubra a sua casa. E eu lhe desejo uma semana vitoriosa, que começa amanhã, domingo, primeiro dia da semana. Um final de semana cheio da graça de Deus. E eu encerro dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê paz, graça, misericórdia. Um beijo no seu coração. Um excelente final de semana. Deus abençoe a todos.